Paz do Senhor Jesus, estamos aqui no nosso retiro de carnaval e eu estou aqui com essa família abençoada, o nosso pastor Gabriel Bussinger, Amanda, que você já conhece o testemunho porque você viu no Instagram da Web Rádio Ramá toda a história, a trajetória resumida, porque eu falei pro Gabriel ir resumindo, porque é muita coisa e eu sei que seria um documentário gigantesco da vida dessa família, mas esse é o cara da Rama Sul. Hoje ele tem aí feito essas igrejas aí, ele fica um tempo, fica um período e depois o que ele faz? Ele mete o pé, os discípulos falam: Gabriel, cadê você? Meu irmão, agora estou no Rio, agora estou no Vasco. Fala pra gente aí, Gabriel, dessa missão. Você tá um mês num lugar, aí daqui a pouco Deus fala: você vai pro Rio, você vai pra Santa Catarina, você vai pra Dinamarca. Fala pra gente aí, Gabriel, desse constrangimento que os discípulos sentem com tudo isso, mas é o chamado de Deus pra você. Exatamente, é um chamado apostólico. Aqui em 2006 no Retiro, eu nunca esqueci, uma irmã falou que, depois do meu batismo, né? Falou: olha, meu irmão, Deus me incomodava para te dizer que toda vez que você passava por mim, Deus falava: unção de Paulo, né? E ela falou que eu passava e botões de rosas iam desabrochando, né? Então, isso em 2006, e eu não tinha ideia, né, do que era esse ministério apostólico. E hoje eu olho para trás e eu vejo que Deus foi fazendo, né? Nenhum deles eu quis sair, né? Todos eles Deus foi direcionando para sair. E assim como Paulo ficava 1 ano e meio em Corinto, levantando a igreja de Corinto, depois 3 anos em Éfeso, depois mais um tempo aqui, teve outros lugares que ele não conseguia ficar muito tempo. Assim tem sido o Senhor, né? Agora foi praticamente 1 ano e meio em Atibaia, depois 1 ano e meio, 2 anos em Santos, antes foi 5 anos em Florianópolis, e assim Deus vai levando. Na Dinamarca foram 3 meses e meio. E assim Deus vai levando no tempo dele. O futebol são as minhas tendas, como eu costumo dizer. Então Deus usa o futebol para ser minhas tendas, para não ser pesado para a obra, para a nossa família. E vai nos levando para fazer a obra, faz discípulo. E quando a gente começa a se apegar aos nossos discípulos e ao local, Deus fala: chega, agora vai para a próxima, deixa os discípulos. Agora é interessante que quando é só o Gabriel e a Amanda, seria mais fácil. A gente compra o quê? 2 passagens, né? Mas hoje tem mais 2 pessoas que apareceram na vida desse casal. E eu não sei se o chamado da missão tem dado uma balançada, como é que é? Não, a Amanda deve falar: não, Gabriel, vamos dar uma segurada, vamos esperar um pouco. Como é que tem sido, Gabriel? Se Deus mandar você hoje vou dar um exemplo aqui, para os Estados Unidos. E aí, Gabriel, como seria essa missão? E a Amanda com tudo isso? Olha, eu até vou perguntar para ela aqui. Eu falo assim: amor, como é que foi quando Deus nos chamou para o Rio? E aí depois eu respondo os Estados Unidos. Como é que foi a tua reação? Eu falei: se Deus tá mandando, nós vamos. É o último lugar que eu queria morar, porque eu tenho receio, a gente não mora, né? A gente vê muita coisa de violência, acha que o Rio é muito realmente violento. Eu sei que às vezes morando aqui não é a mesma coisa, né? Mas eu falei, na minha cabeça era o último lugar que eu queria morar, mas se Deus mandou, a gente vai, né? Mas eu entrei nessa barca aí quando casei sabendo que essa era a missão, né? Então agora eu não posso reclamar também, né, irmão? Olha, você que está nos acompanhando, ela entrou consciente. Então, como o Gabriel sempre conta o testemunho dele, ela entrou sabendo. Isso é muito interessante para as varoas aí, porque fala: mas você mudou. Não, eu sempre te falei que seria assim. O Gabriel sempre falou que seria assim? Exatamente, né? Como eu sempre falo para as varoas, antes de casar com o seu marido, casa com o trabalho e o ministério dele. Porque é isso que elas vão acompanhar a vida toda, né? Então a gente, durante os nossos 3 anos orando, namorando e noivando, né? Nós estivemos conversando muito sobre isso e ela viajou para vários desses lugares para conhecer mais o ministério, né? Para saber onde ela estava entrando, para depois não ter arrependimento. Mas a questão dos Estados Unidos, você também perguntou, se Deus mandar a gente vai, é obediência, né? Como ela falou, a gente não imaginava que Deus nos traria para o Rio, né? Mas o Senhor falou, obedecemos e vamos. E o que é muito difícil, para mim pelo menos, é o seguinte: todas as vezes quando Deus começa a construir uma igreja, começa a construir um corpo, começa a dar liga, o nosso coração se apega, parece que Deus ele fala assim: agora te prepara e vai. E aí tem aquele louvor, de repente até pode botar no fundo aí, que é a Érica, né, que agora está no Canadá, botou quando eu saí de Rio Grande, quando fui demitido lá do Esporte Clube Rio Grande, e saí de lá, ela botou assim: eu sou como vento passageiro que aparece e vai embora. E assim foi o ministério ao longo desses anos todos, né?
E entre essas idas e vindas do Gabriel, de estado para estado, sul do país, Rio de Janeiro, o Gabriel vai construindo igrejas. Só para encerrar, Gabriel, Ramaçu hoje são quantas igrejas e os lugares? Ramaçu hoje são 4, né? Éramos 5, porque tinha, no estado do Rio Grande do Sul, tinha Rio Grande, Pelotas e Alvorada. Eram 3. Só que o Nilson e a Daiane agora se membraram a uma igreja local, então a Ramá Rio Grande não tem mais. Então nós temos a Ramá Pelotas, que é com o Moisés e a Martinha, que lideram. Nós temos a Ramá Alvorada, que é com o Taylor e a Rita. Nós temos a Ramá Florianópolis, que é uma célula bem pequena, ainda começando na casa do Rogério e da Edilane. Nós temos agora, deixando o corpo de Atibaia, que seria a Ramá Atibaia. Vamos ver o que Deus quer fazer, que é com o Lindomar e a Jennifer, né? Então são essas 4 que hoje tem essas células sendo criadas. E eu estando no Rio, vamos conversar com o pastor Érico, ver a direção de Deus, para saber como é que nós vamos continuar dando assistência. Ramá Pelotas e Ramá Alvorada já caminham mais sozinha com a própria perna. Ramá Floripa e Ramá Atibaia ainda dependem um pouco dessa assistência minha e da Amanda. Vamos ver o que Deus vai fazer. Esse é o nosso irmão Gabriel Bussinger e a nossa irmã Amanda. E você que está acompanhando a programação da Web Rádio Ramá, continua com a gente que tem muita coisa boa para você.